Liga o microfone. Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você, que tem o hábito de assistir podcasts ou está iniciando esse hábito. Você pode assistir esse e os outros episódios no teu ritmo, indo para o trabalho, entrando no banho, cozinhando, indo na academia. Assiste no teu ritmo, a gente tem episódios semanais, temos 2 canais no YouTube, se inscreve lá, a gente tem o canal de cortes com os melhores momentos e o canal oficial, que vai estar esse episódio e os outros. Também estamos no Spotify e no Instagram. Segue a gente, interage lá e fica à vontade para assistir todos os episódios. O Geladeira, ele nasceu para contar histórias reais e interessantes sobre alimentação. E hoje eu tenho aqui uma convidada comigo que é empresária, estudante de nutrição, modelo e influenciadora. Seja bem-vinda, Mariana Dávila. Obrigada, Ari, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fiquei bem feliz de poder falar um pouquinho, abrir um pouquinho mais, né, a minha vida. O Instagram acaba sendo uma ferramenta para a gente, né, falar do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, mas acaba sendo um pedaço, né, da vida. Um fragmento. Um fragmento, exato, né, porque a vida tem 24 horas, né? Um dia. E aí, ali, a gente acaba postando, às vezes nada, às vezes 10 segundos, às vezes 20 segundos. Então, acho super válido, super importante a gente estar aqui falando um pouquinho mais do todo, né? Que a gente é muita coisa, né? Com certeza. Sabe, Mari, que quando eu pensei em te convidar, quem citou o teu nome foi a Letícia, que já esteve aqui num outro episódio. E eu falei para ela, pô, Leti, as pessoas que trabalham no universo da modelagem, né, que já tiveram essa experiência, precisam trazer um pouco disso. Daí ela falou, pô, fala com a Mari para trazer ela aqui. Daí eu fui ver a tua rede social brevemente e eu vi que você é uma pessoa envolvida com saúde, com alimentação e empreendedora no universo da alimentação saudável, né? Com o Veritá lá do Campeche. Recente, Que lindo. 4 meses. E então eu pensei, poxa, a Mari tem história para contar com certeza. Sim. Tudo, né, começou aí na minha infância, né, já entrando, né, em algum assunto. Eu fui uma criança bem seletiva, né, e essa seletividade alimentar me ensinou bastante coisa. Então, assim, eu tirava nervinho da carne, eu tirava cebolinha, tirava o tomatinho, peneirava o feijão. Então, a minha mãe sofreu bastante comigo. Desculpa, mãe, né, por ter feito você passar por poucas e boas aí comigo. Sim. E eu sempre fui uma criança muito magra, né? Então, a minha mãe também ficava preocupada com isso. Uma magreza, mais uma seletividade alimentar. E aí eu comia o quê? Passatempo, Nescau, suco de caixinha. Porque ela achava que você comia pouco, então ela te dava o que você queria. Exatamente. Minha mãe queria que eu comesse de forma saudável, né? Fígado. Falava que era carne, era fígado. Então, assim, ela sabia que eu precisava, né, de uma alimentação mais natural, mas ao mesmo tempo eu incomodava ela, fazia birra e queria sempre a comida processada, né? Então, isso me trouxe alguns aprendizados, alguns problemas, né? Digamos assim. Mas com o passar do tempo, a gente vai, graças a Deus, né? Evoluindo no processo, ganhando conhecimento, e a gente consegue ir se olhando e se autoconhecendo para chegar... Entender melhor, né? Entender melhor e ter um equilíbrio aí, uma homeostase. Falar assim, de vida, né? A gente que é nutri, a gente usa uns termos mais... não vamos Eu não sou nutri aqui ainda, calma, não sou nutri ainda, sou estudante de nutrição. Então, mas a gente falou um pouco de nomes difíceis, assim, né? O propósito do Geladeira é sempre trazer a humanidade de cada pessoa que tá aqui, sabe, Mari? Porque até vieram aqui alguns especialistas, assim, né? Neurocientistas, médicos. E mesmo assim, eles vieram sem caráter científico. Vieram trazendo a história deles, a experiência deles. E eu vejo que a melhor forma de aprendizado hoje do ser humano ainda é ele entender a história de vida dele
ele olhar para trás e entender quem era essa Isso. criança, né? Quem eram as influências dessa criança, Isso, o que exato. comia essa criança, para entender as respostas de hoje, porque muito do que o adulto é hoje, de como ele se comporta na alimentação, está relacionado Uhum. com a alimentação infantil, Total. né? E Tudo começa daí, pela infância, né? Na total. verdade, começa antes, né? A gente que começa a estudar um pouquinho mais, se a gente for falar de algo um pouquinho mais científico, só abrindo aqui, nós somos formados por células, né? Então, não é a mãe ou o pai, é os dois juntos, cada um doa uma célula, né? Que é o 50% de cada um, cinquenta né? por cento de cada um. Então, se essas células não estiverem saudáveis, acaba gerando já uma célula que não está tão bem assim, né? Equilibrado. Equilibrada. Então, tudo isso conta, que é né, a genética e a epigenética, né, que a gente fala. Sim. Então, isso tudo faz parte do nosso histórico aí de vida. E mais do que isso, sabe, Mari? Eu vejo que também as emoções dos pais e como que eles estão na vida deles antes mesmo de conceber uma criança, eles já refletem muito, porque existe essa influência do estado de espírito mesmo, da energia daquela mãe, Sim, daquele pai, né? De como isso. que ele vai estar. Então, assim, uma criança, às vezes, seletiva, eu vejo por mim, eu também, cara, eu tinha um faniquito com nervo na carne, sempre tive, tipo, Acho que eu ainda tenho, ainda. eu só não tenho porque eu não como mais carne, entendeu? Porque se eu comesse carne, eu continuava com o faniquito, porque morder aquele nervo ali me dava um ruim, assim, que, tipo, chorava, vomitava, Sim. né? A criança tem isso, né? Textura, cor. A gente pode falar também dessa coisa do horário, né? Da família ter essa tradição de todo mundo comer meio-dia, todo mundo senta junto, come, Aham. né? E às vezes alguém né, não tem tanta fome num horário, prefere comer um pouco mais tarde. Então daí a gente já entra para essa parte também, né? De respeitar o organismo de cada um, a O apetite, né? individualidade, né? O apetite. Cara, você me falou uma experiência que você teve num retiro. Até queria que você Isso. falasse. Eu fiz um retiro em 2015, 2014 ou 2015, em Joinville, com a Laura Packer. E aí foram 5 dias isoladas no sítio dela, sem celular. Então já teve um outro, Um um, detox de um detox celular. celular. Que eu aprendi um pouco sobre medicina ayurveda. E foi uma imersão de autoconhecimento, assim, eu acho, sabe? Porque a gente teve uma experiência que era, a gente respeitava o ciclo circadiano, né? Então tinha o horário de acordar, o horário de dormir. E quando a gente acordava, ela perguntava o grau de fome, né? De cada pessoa. A gente fazia uma roda. E todo mundo falava 6, 7, 8, 9, 10, e eu falava 0. Era tipo a única que falava 0. E aí ela olhou para mim e falou: não tá com fome, vai caminhar. Aí eu saía pelo sítio caminhando, ficava lá uma meia hora, voltava e ela perguntava: e aí? Eu falava: 1. Ela Tipo, falou: só um bom, pouquinho de fome. 1, 2, né? E o pessoal lá comendo, feliz da vida. E aí ela falava: bom, tá, então come uma maçãzinha, come, não sei, come algo, mas não não deixa pesar, né? Sim. Então foi a partir desse retiro que eu aprendi opa, eu não Identificar a fome real. preciso ser igual a todo mundo, né? A Uhum. Mari precisa respeitar o que ela está pedindo, né? O que o corpo dela está pedindo. Então, eu acho isso bem interessante para a gente trazer, porque às vezes tem muito isso na infância, né? Só vai comer sobremesa se terminar o prato, né? Se comer tudo. Eu sou contra isso, né? Eu acho que a criança, tudo bem que ela tem que se nutrir, mas a gente tem que, é uma linha tênue, né? A gente tem que entender o que que é birra, né? Às vezes uma birra, e o que é realmente uma necessidade, né? Às vezes a criança realmente não está querendo ou não é o horário, às vezes ela vai sentir fome daqui 1 hora. Então, Uhum. saber entender esses momentos. Eu quero fazer, né, estudando nutrição, eu quero, até esse momento, até hoje, né, que a gente Tudo muda, muda, tudo né? muda o tempo inteiro. Aham. Eu pretendo fazer materno-infantil. Sim, Então, que acho que lindo. justamente por eu ter sido uma criança seletiva, da minha mãe ficar sempre preocupada, muito magra, vai no médico, toma biotônico Fontoura, eu acabei tendo, né, insights e tudo mais. Hoje em dia eu olho para minha criança, né, eu acolho ela e eu falo, poxa, né, Sim. que vamos trabalhar isso, que às vezes tem tantas outras coisas envolvidas, né? Então a gente é muita coisa, a gente não é só o que a gente come de alimento, né? A gente é o que a gente pensa, é o que a gente fala, é o que a gente ouve, é o que a gente vê, é o que a gente sente, Os relacionamentos, né? os relacionamentos, isso. Então eu quero muito poder ajudar essas crianças, né? Porque são seres tão puros.
Sim. E aí ajudar, só que a gente pensa que vou ajudar a criança é algo tão mais complexo, né? Porque aí, na verdade, você precisa ajudar a família. Os pais, né? Os pais, porque eu digo, a criança de 2 anos não vai pegar o cartão da família E e no vai lá no supermercado. mercado comprar chocolícia, traquina, seja lá o que for, né? Então, quem compra são os pais, né? Esse é um ponto bem delicado, sabe, Mari? Que eu acho que talvez seja por isso que eu abri mão em muitos momentos de atender os filhos das minhas pacientes, assim. Eu Uhum, nunca fiz uma especialização em materno-infantil porque, enfim, a vida não me levou para esse caminho, né, uhum. profissional. Mas eu via muito assim, tu já me acompanha, Área, passa uma dieta pro meu filho não come, não, não, não. Não, é É diferente. totalmente diferente e, assim, os pais, eles precisam ser personagens totalmente ativos nessa mudança. Então, assim, não dá para Exatamente. um pai querer que a criança coma vegetais se os pais não Não comem comem. vegetais. É. Então, assim, a criança, ela aprende por repetição, o adulto também, né? Mas, assim, É. a criança mais. E tem uma questão também que o adulto tem uma, né, eu já começo a partir para uma Vai parte lá. mais. A gente tem a criança dentro da gente, né? Ela não é porque a gente cresceu, a criança morreu, tá lá separada da gente, né? Então ela tá aqui, né? Sim. Ela tá o tempo inteiro, né? Tem várias coisas que a gente vai trazendo da infância e a gente externa na vida adulta, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né? De ouvir essa criança, nossa, né? Porque Sim. se a gente for ver, às vezes eu agora, né, acabo sendo chata para minha família, né? Depois que eu comecei a Quando a gente é estudar cuidadosa com a alimentação, a gente fica um pouco chatinha é com uma os outros. preocupação e aí tu quer, né, controlar, né? Não, é isso, tu começa a aprender e quer que todo mundo siga aquilo, né? Porque tu fala, isso é o melhor, então eu quero que minha família tenha o melhor. Mari, esquece, você vai desistir de catequizar daqui a pouco, tá? Eu já tentei também. Então, às vezes eu penso, eu olho e falo, hoje a minha alimentação é mais adulta, às vezes, do que a dos meus pais, né? Sim. Mas eles já melhoraram bastante, graças a Deus. É, e é esse o ponto, assim, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas, Mari, falando assim pra mim, Ariela, eu sempre comi assim, os meus pais sempre comeram assim. É. Então é uma lealdade ao comportamento dos pais. Às vezes não é uma Uhum. expressão genética, né? Como Sim, você falou, eu era magra. Geneticamente tinha um biotipo que influenciava nisso. Às vezes não é um biotipo, é um comportamento repetido e uma isso. lealdade àquele comportamento. Pô, se eu mudar alguma coisa na minha alimentação, eu vou estar desrespeitando o que os meus pais me ensinaram. Exato, tem isso, E isso gera uma repetição de doenças que às vezes não é expressão genética. É uma Isso. repetição comportamental baseada na lealdade em relação ao comportamento dos pais. É que, na verdade, a gente tem a nossa família como Referência. referência ao que é o certo, né? E então a gente tem que, quando a gente é criança, é difícil de a gente ter esse discernimento, né? O que que é nosso, o que que é dos nossos pais, o que que é do amigo, a gente acaba abraçando tudo, todas as causas, todos, né? Então, Sim, a gente saber sair desse lugar e se autoconhecer mesmo, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito, muito importante. com certeza. Aí é uma coisa que não tem fim, né? A vida vai acontecendo, né? A gente não tem controle de tudo, né? Que o externo tá aí, são pessoas, né? Que Cada é um com o a que sua história mais. de vida, cada um com, enfim, então a gente saber separar o que é nosso, o que é do outro, e aí começar a traçar o nosso caminho mesmo, né? Dentro da alimentação. Os meus pais, eles sempre tiveram uma alimentação, assim, interessante. Minha mãe acabou crescendo no sítio, então é uma coisa que eu admiro muito. Acho muito legal essa história da minha família, de subir na árvore, de colher a planta, todo mundo ir lá atrás para o sítio e... época de laranja, época de ver o pessoal Vocês ainda são lá de com a... Floripa? Nós somos de Floripa. Eu sou de São José, na verdade, eu nasci em São José. Minha mãe é de Santa Maria da Imperatriz e meu pai é de Capoeiras. Uhum. As minhas duas avós sempre tiveram isso de querer ter árvore. Uma tem uma árvore que dá abacate até hoje, aí a gente, abacate. Ai, Aí a maravilha. outra, Meu Deus, um sonho é ter uma árvore de abacate no quintal, né? eu amo. Eu também. E então eu sempre tive isso, né, bem, bem forte. E é uma coisa que eu me orgulho e agradeço, né, de ter essa conexão com a terra, de agradecer, né, pelo alimento, saber respeitar também a fase da natureza, né? Que Sim, tem isso, né? Não a é o ano inteiro que sazonalidade. dá abacate, não é o ano inteiro que dá flor, né, gente? Tem na Sim. primavera que a flor. Então a gente aprender a respeitar as Conviver com fases. os ciclos, né? Isso, assim como a gente tem, né? A gente Total. tem as fases e a natureza também tem.
Então, aprendi muito ali com a minha avó e com os meus tios, enfim, com os meus pais, nesse sentido. Mas vivemos na sociedade, né? Então, daí vai interagindo com o mundo vai e interagindo com vai o sofrendo as mundo. influências, né? Exatamente. Mas tu sabe que tu falou da sazonalidade, né? De respeitar as fases aí que a natureza oferece os alimentos. E a natureza é muito sábia, ela oferece exatamente o que a gente precisa naquela estação do ano, né? Isso. Mas é muito engraçado que quando eu pergunto aqui no Geladeira assim, tá, mas o que não pode faltar da tua geladeira? Várias pessoas me falam assim, ó, morango. Não, tem que ter morango o ano inteiro, porque, tipo assim, a pessoa quer morango o ano inteiro. Então, assim, a gente foi educado a ter morango no supermercado o ano inteiro, É. independente da estação. E aí entra o quê? Daí o pessoal quer morango orgânico ainda, né? Difícil, Na época que ele não impossível. nasce. Aham. Aí por isso que a gente acaba tendo. Uma dificuldade de produzir um morango verdadeiramente puro, né? Exatamente. Então a gente tem que trazer isso também. Eu acho que é super importante, que não é muito falado, né? De respeitar mesmo a terra e não exigir dela aquilo que ela não pode dar, né? Respeitar a sazonalidade mesmo. E a nossa também, né? Sim. Que como a gente estava falando, eu também, né, Ari, tive as minhas fases, continuo tendo os meus processos, né? Às vezes processinhos, às vezes uns processões, né? Sim. Então, na minha história foi isso, né? Uma criança extremamente magra, seletiva, com um problema intestinal, né? Não ia ao banheiro, então era bem sofrido para mim. E aí, hoje eu entendo, né? Que com uma alimentação junk food, pouca Muitos água. carboidratos refinados, não tinham o hábito de se Exatamente. hidratar. Então tem várias coisinhas. Eu fiz dança a minha vida inteira, tá? Que foi uma coisa que me ajudou bastante, desde os meus 7 anos até os 15, mais ou menos. Depois já comecei com boxe, comecei com musculação. Fui uma criança muito magra, aí não gostava. Queria ser uma mulher mais gostosona, né? Que a mídia e tudo vão fazendo com que a gente Queria ter curvas. queria ter curvas, exatamente. Então eu reclamava. A gente nunca Eu também reclamava, tá sabia? feliz. Até hoje, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem a bunda redondinha assim. E eu queria ter a bunda redonda. Eu, tipo assim, sou tabuinha. Tem que me conformar que sou tabuinha, entendeu? Tudo bem. Mas eu demorei muito. Nossa, calça jeans eu não usava calça Olha jeans. só. Não usava calça jeans. Pra tu ver, aí eu já gosto de roupas mais larguinhas. Porque eu acho que às vezes eu falo, ai não, tem muita coxa, tem muita bunda, entende? É umas coisas assim que a gente vai do nosso mental mesmo, né? Sim. Enfim, cada um tem um olhar pra si e às vezes não reflete, né? Coisas que são tão Sim. importantes assim. E, enfim, tive essa fase de querer mudar o meu corpo. Depois, teve um momento que eu fui morar nos Estados Unidos, né? Eu sou formada em ciências contábeis. Sempre quis nutrição, entrando para a área aí que é a nossa, né? Sempre quis nutrição, mas acabei fazendo contábeis porque não passei, né, no primeiro vestibular. Minha família tem uma família de contadores, meu pai é técnico em contabilidade, tenho padrinhos que trabalham com contabilidade. Passei, teria passado para nutrição se tivesse colocado, a Lady Murphy, maravilhosa. E Faz parte, tudo no seu tempo, né, Mari? faz parte, eu precisei da contabilidade também, hoje eu vejo que foi muito útil para outras coisas da minha vida, inclusive para nutrição, né? Porque para montar o cardápio ali, né, quem acha que não tem cálculo dentro da nutrição, tem, né? A gente precisa montar cardápio, a gente precisa entender a realidade, né, da pessoa, o financeiro dela não dá às vezes para prescrever alguns alimentos, enfim, a gente tem que entender a cultura, tem que entender o todo da pessoa, né? A gente não é só um corpo, a gente é muita coisa ao mesmo tempo. Eu vejo muito isso, assim, né? Que as pessoas, elas precisam, em muitos momentos da vida, elas dão uma evolução, elas dão um passo a mais na qualidade da sua alimentação quando elas têm uma saúde financeira. Sim. Porque sem saúde financeira, né, Mari, é muito difícil que o ser humano consiga fazer boas escolhas alimentares. Sim. Quando a pessoa tem as finanças assim, muito reduzidas, ela vai pelo básico. Né? E o básico no Brasil acaba sendo muito refinado, embora a gente seja privilegiado de ter um arroz com feijão como a base do prato Todos brasileiro. os aminoácidos essenciais ali. Muito bom, né? Assim, você mesmo que fez o intercâmbio nos Estados Unidos sabe o quanto que é impactante não ter um arroz com feijão rotineiramente. Chega no Brasil, a primeira coisa, eu quero arroz, feijão e ovo. É tipo isso. Não, mas realmente... E também, assim, eu acho que, Ari, ter o conhecimento, né? Porque tem alguns preconceitos, às vezes,
Hoje eu conheço, por exemplo, um espaço que é de orgânicos, que eles oferecem cestas a um preço muito acessível para toda a população, sabe? É um projeto, se eu não me engano, da UFSC, as células, eu esqueci o nome agora, que você pode se inscrever e você recebe. É um valor acessível, que se eu for botar na ponta do lápis, é o valor de uma pizza, né? Uma cesta que dura para a semana inteira, Sim, entende? Então, às vezes, também são coisas que a gente... São sim. coisas que a Pequenos gente... padrões que a gente pode ir dissolvendo, Isso, né? E priorizando. exato. Eu já falei bastante aqui em alguns momentos sobre os orgânicos no Geladeira, sabe, Mari? Uhum. Porque tem um ponto muito importante, que hoje a gente vê que os orgânicos ainda são um artigo de luxo para a maioria da população. Isso. Quando a gente pensa em pessoas que têm o básico, elas não conseguem priorizar orgânicos. Não, é. O orgânico ainda é algo muito elitizado, sabe? Eu lembro que eu estava Uhum. na faculdade aqui em Floripa e abriu aquele Mercado São Jorge, que era o único mercado de orgânicos no início de tudo, da minha faculdade, Sim. sei lá, 2014 ali. E eu achei o máximo, daí eu comecei a querer ir lá, porque, meu Deus, eu nutri, né? Tipo, queria ir lá e só queria comer orgânicos, eu tenho histórico de câncer na família, pensei, não, agora eu vou comer só orgânicos. Ai, tô com um cabelinho no meu olho. Mas aí eu pensei, cara, isso daqui eu vou falir? Não dá. Hoje a banana está muito mais acessível. Mas aí eu Uhum. fico pensando, cara, a banana é uma fruta que dá em tudo que ela é lugar. Por que que são usados 4 tipos de venenos na banana se a banana dá em tudo que é lugar, né? Uhum. E várias coisas assim a gente fica pensando, pô, pra quê, né? Um exagero? Ou tem alguns alimentos que se a gente respeitar a sazonalidade, eles não vão ter uma concentração tão alta de Isso, agrotóxicos, né? exatamente. Então, ter esse cuidado às vezes é possível, mas tem coisas que eu vejo que ainda não são alcançáveis, que é o consumo de orgânicos para toda a população. Orgânicos Sim, ainda são artigo de luxo. E eu até insisto em trazer e reforçar isso aqui para que a gente consiga, primeiro, tornar cada vez mais acessível o sim. orgânico. E tem gente trabalhando para isso. Isso que me Exato. deixa feliz. Tem bastante gente trabalhando para isso, graças a É Deus. muito importante, né, Mari? E assim, tornar a produção da agrofloresta, da permacultura, algo mais tecnológico para que a Uhum. gente consiga produzir em escala. Porque é muito fácil você fazer a tua horta de É orgânicos. isso. Meu, Muita gente, na verdade, começou com isso, né? Eu vejo, tenho muitos amigos que, não, eu planto em casa, aqui vazio, ali em casa mesmo. Agora o André começou a plantar umas coisinhas para fazer chá, para temperinho, para comida, então, né, na sacada vem assim super, mesmo. né? Então, olha que As legal, hortas né? verticais, as hortas na Tem cidade. prédios que já estão fazendo uma estrutura, né, de plantio. Enfim, é uma coisa que a gente tem que falar, sim, sobre. Mas não só falar, eu acho que também é dar a solução, né? Falar como fazer, Sim. né? Porque senão fica realmente muito distante. A pessoa acha que é uma coisa impossível, né? Então a gente tem que quebrar essa barreira e tentar trazer para a população geral, né? Sim. Mas é muito louco, porque uma vez eu fui também num projeto social e eu lembro que eu pedi R$ 100 para o meu pai para fazer compras para uma família, né? Uma família carente. E aí as crianças foram junto, né? Aham. E aí eu querendo focar no alimento, né? No ovo, no... E eles queriam a bolacha. Sim. Então eu falei assim, às vezes é até uma questão de educação mesmo, né? Que é difícil. É uma É. coisa de paladar, é uma Sabe o coisa que de que entra aí? explicar. Às vezes eu sinto que, e eu percebo também trabalhando em projetos sociais, que o que entra é um status que o alimento industrializado tem. Isso. Então, quando a pessoa não tem acesso a nada, ela valoriza muito Nossa. mais o alimento industrializado, porque ela não consegue alcançar aquilo. E ela É. tem em casa arroz com feijão, e daí a gente tem essa inversão de valores, E que a é mídia, né? É o que a mídia exato, mostra. A mídia não mostra ali a fruta, o orgânico, né? Ela mostra o quê? Ela pacotinho. mostra o pacotinho. E então, né, a pessoa fica ali vendo TV, parece que aquilo ali é o que é o importante, o que vai validar alguma coisa. Então, ela acaba querendo consumir cada vez mais aquilo, né? Então, foi bem chocante para mim, impactante, assim, ver que, né? As crianças não iam querer a fruta, né? Não queriam a fruta, o ovo, mas eu parei e falei, conversei sobre. Eu falei, olha, a tia vai comprar um pacotinho de bolacha, mas é que isso aqui vai durar só para agora. A gente vai comprar ovo, arroz, feijão, que isso aqui vai durar para a semana.
sabe? Daí eu comecei a falar Sim. como precisa dessa conversa. E eles aceitaram de boa. Sim. Então, às vezes, né, o que a gente precisa é disso, de educação alimentar, para mim, ela é algo Que primordial. precisaria estar em todas as escolas. Todas né? as escolas. Até, assim, é um desejo meu, né? A gente começa a pirar, começa a ver mil cenários, né? De fazer realmente projetos e levar isso adiante, Pra dentro das né? escolas. Porque a gente só muda alguma coisa realmente, assim, através do conhecimento, né? E da educação. A Totalmente. gente evolui aprendendo, né? A Mari de hoje não é a mesma da Mari de 5, 10 anos atrás, porque o que eu sei hoje eu não sabia lá, tanto através de estudos, através de experiências. Então, e tem uma coisa que é passar esse conhecimento para frente, né? Então, acho que até o espaço aqui é muito legal, porque a gente está falando de coisas que pode, né? Livre, o conhecimento, Sim. a gente está... Vem, receba, né? Receba Total. com amor, com carinho. Eu quero que você também cresça, né? Eu não Sim. quero conhecimento só para mim, eu quero que você também receba esse conhecimento. Então, eu acho que toda essa comunicação, tudo isso é muito, muito válido mesmo para a gente conseguir atingir o todo, né? E não falar só do alimento, mas falar também de saúde mental, falar também da parte emocional, né? Falar de outras coisas, porque aí a gente entra para a parte do integrativo, né? De entender o ser humano, né? Por Está completo. crescendo, né? Está crescendo. Antigamente as pessoas estudavam só um órgão, né? O fígado, vamos olhar o fígado. Eu até creio que tudo bem, tem que ter os especialistas lá para uma situação pontual. Mas o ser humano, ele não vive aos pedaços, ele vive inteiramente. Integrado. Né? Exato. Então, esse é um ponto bem importante. Mas a gente falando de alimentação e do status da alimentação, né? Tipo, às vezes a gente pensa que isso só acontece com as pessoas mais vulneráveis financeiramente. Mas, claro, com a gente isso acontece. Exato. Né? Tipo assim, a criança passa tempo. Você quer aquilo ali porque o teu coleguinha tá comendo. Isso. Entendeu? Tudo bem que arroz e feijão nutre mais, mas, pô, meu colega tem isso. Então, assim, aquela coisa que acontece pelos pais, que muda pelos pais mesmo, é quando os pais veem como status um prato de arroz com feijão e eles comem a comida, e daí a criança vê o valor naquilo. Porque se os pais não comem, ela não vai dar valor também, né? Sim, daí é um exemplo, né? Muito. E aí tem isso, às vezes você tá em casa, tá ensinando de uma maneira, daí vai pra casa do vô, da avó, aí já é outra coisa, daí vai pra escolinha e aí você é aquilo que a gente falou, né? De começar a ir pro mundo, né? Aí você começa a interagir com o mundo. Sim. Então é muita informação, né? Muita troca, né? E obviamente que não. Né? Você não tá blindado, né, Mari? Isso. Você tem que aprender também a estourar bolha, sair, interagir. E a criança ir construindo esses discernimentos, assim, de saber o que serve, o que não serve. Você fala que a gente é cobaia, né? A gente é cobaia da gente. Total. Então, a gente vai o tempo inteiro vendo o que é bom. E não é. Eu já fui vegetariana, para mim não deu certo. Eu preciso da proteína animal, mas já vi, não deu certo. Né? Foi uma experiência. Então, saber olhar, né? Já fiz dieta radical também. A dieta lá da proteína, que só comia ovo, só comia não sei o que lá. Mas me conta do intercâmbio que você falou que ganhou mais peso. Ganhou peso e ganhou peso a mais e não esperava. Isso. É que daí a gente contrariou o médico, né? Que falou que eu nunca ia ser uma pessoa mais cheinha, né? Aí eu cheguei para os Estados Unidos, devia ter voltado lá. Putz, deu ruim. Tio Sam provou que seria mais cheinha. Deu ruim. Eu engordei, já modelava nessa época, né? Voltando um pouco aí para modelagem. Tava começando a modelar nessa época. E eu lembro até que fotógrafo e tudo mais, que estava super me apoiando, eles ficaram, Mário, como assim que você vai para os Estados Unidos? Você está começando a carreira de modelo, tem um monte de trabalho. Eu não, tinha terminado um namoro, aquela época que a gente é mais novinha, aí tava, vamos sair daqui, vamos dar mais parecida. Aí fui para lá, achei que eu ia malhar todos os dias. Fui morar em Park City, na neve. Nossa. Praticamente não malhei, só passei frio, só queria dormir e comer. Aham. Trabalhava em restaurante, daí a comida é livre para os funcionários, digamos assim. Então, comia muito, desenvolvi acho que posso falar que desenvolvi uma compulsão alimentar, porque aí tu começa a ver a comida ali, né, livre, leve, solta, e você fala, vou comer, né? Vou comer, tá aqui, vou comer. Sim. E aí você vai, e aí tem toda essa parte que a gente falou, né, a área do emocional, também de estar longe de casa, e de ter que pagar as contas também, né? Que daí entram outras responsabilidades, né? Você não tá mais na casa dos teus pais ali, apesar de meus pais terem me ajudado nessa viagem, mas você acaba, né? Pô, tô em outro país, preciso
Tenho um aluguel, não quero ficar pedindo, preciso fazer o meu aqui. Foi ótimo, né? Para Um aprendizado de responsabilidade. E para uma estudante de contabilidade, né? Ter as suas finanças pessoais ali. Sim. Ter um controle. E voltei com 11 quilos a mais, bem inflamada, né? Foi bem chocante, assim, pro pessoal, né? Quando me viu, falou, nossa, foi... Você falou que nem o teu pai te reconheceu no O aeroporto. meu pai me esperando, ele ficou, cadê? Ele ficou chocado, assim. O meu pé era um pãozinho, assim, mesmo. Eu voltei muito inflamada. E foi um processão esse. Mari, explica para as pessoas, como que você voltou inflamado? Por que inflamado? O que você sentia? Porque o que acontece? A gente começa a comer muito alimento que não tem... É um nutriente vazio, assim, né? Apesar de ser um alimento e ele te dá saciedade, né? Super calórico. Super calórico, né? Então, a gente se alimenta de nutriente, né? Nossas células precisam, né? Nutrição, né? Nutrir as células, né? A gente está cheio de bactéria, de fungo, dentro da gente, de seres, né? Que estão ali... Uma sociedade, entendeu? Inclusive, pode até ter tido eleições no intestino, a gente nem sabe. E aí? Bactéria, né? Gram positiva, gram negativa e tal. E aí? E aí, é isso, né? Meu corpo, ele não recebeu os nutrientes que ele precisava. Aí você tinha inchaço, enxaqueca, além do ganho de peso, tinha algum outro sintoma que você sentia assim? Cara, gases, distensão abdominal, o intestino muito desregulado, acne? Acne, eu confesso que é uma coisa que eu... Nunca teve? Que é bem raro, eu nunca tive, então esse não era um problema. O que eu mais desenvolvi, eu acho que foi bolinhas na pele, assim, uma alergia. A rinite alérgica piora também, né? Porque daí muco, né? O muco começa a acumular, né? Nas vias, que é o intestino, é muco, né? Sim. E aí, então, é uma coisa que... lembro que eu desenvolvi também uma esofagite erosiva, que hoje eu não tenho mais. E aí também entra o estresse, né? Que eu acho que a gente tem que falar também que o estresse, ele traz, né, uma inflamação também. Sistêmica. Exatamente, uma inflamação sistêmica. Então, de outros sintomas, eu confesso que eu não tenho, assim, uma recordação, mas é uma predisposição maior para ter crise de ansiedade também, para ter crise do pânico, que daí, né, a conexão intestino-cérebro, a gente sabe que influencia muito. E falta de nutriente mesmo, né? Então, foi um processão mesmo de eu entender tudo. Tive que retomar ali a atividade física, tive que ter minhas caminhadas meditativas, né, para me acolher, para eu entender todos os meus processos, aquele emaranhado todo, e ver por onde que eu ia começar a organizar a casinha, né? Sim. A gente fala que a gente é uma casinha, a gente tem que começar a organizar ela, né? Sim, não adianta... voltar para casa e se reorganizar, tipo, cara, agora eu voltei para casa, e voltou para casa dos teus pais, né? Isso, exatamente. E daí começou a fazer algum tipo de dieta específico para perder o peso, assim? Isso, eu não fui, que eu lembro, eu fui em algumas profissionais mais para frente, mas a gente acaba ouvindo muito os conselhos do colega, né? A dieta é do amigo ali, a nutri dele passou para ele, daí a gente acha que a gente Imprime todo mundo aqui e passa o xerox. Aí todo mundo faz a mesma, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí? Aí os radicalismos também, né? Dieta da proteína, isso, aquilo, bababá. E aí eu vi, né? Teve um momento que eu emagreci, eu estava magra fisicamente, mas que eu não estava saudável. O que você sentia? No sentido de faltar energia, de meu sistema imunológico, né, tá mais debilitado, aí tu fica mais resfriada e por aí vai. Porque de nada adianta, né, você estar estar acima do peso e inflamado e sem nutriente por causa de junk food. Se você restringe muito a alimentação, você pode também não ter todos os nutrientes da mesma forma. Então, você é uma pessoa fisicamente magra, mas você não está saudável, porque você está saudável, seu corpo está funcionando em homeostase, em equilíbrio, né? Todos os órgãos ali se comunicando. Então, eu saí de um extremo para o outro, né? Uma pessoa mais inchada, mais inflamada e, digamos, uma certa desnutrição, né? E uma pessoa mais magra e, ao mesmo tempo, às vezes, também desnutrida. Então, para a gente ver que, né, ser magro não é sinal de saúde, né? Sim. Saúde é muito além, né? E para as mamães,
ser gordinho também não é sinal de saúde, É verdade, tem muito isso também que me incomoda. né? As mães ficam apavoradas porque o filho tá magrinho e elas acham que o bonito e o saudável, a criança tá, né, Exato. corada, com as murcilinhas. Aham. Não, Esse é um ponto não. muito interessante, né, no processo de equilíbrio da composição corporal, né? Quando a gente fala em emagrecimento, perder gordura e equilibrar a composição corporal em relação à massa muscular, né? Aí as pessoas emagrecem rápido, mas elas também emagrecem por desnutrição. Então elas já estavam desnutridas, às vezes, acima do peso, né, com uma concentração de massa gorda muito maior. E elas Isso, vão emagrecendo de uma maneira rápida, às vezes, isso. A falsa desequilibradas. magra que a gente fala, né? Tem mulheres, às vezes, e homens Pelanca que são pura, muito magros, mas se a muita gente for ver, flacidez, muita é flacidez. zero massa magra e só gordura, né? Exato. Então é osso e gordura. E a gente precisa do músculo, né? O músculo, ele é Sim. muito Eu nunca me importante. esqueço da minha mãe falando, brincando esses dias. Ela falou assim: Ah, eu não sei o que eu falei pra ela assim: Ah, porque assim, às vezes a mulher ela é falsa magra, ela é magra, só que ela não tem uma concentração de massa magra, a proporção de massa gorda ainda é maior. Ela falou assim: Ah, então eu descobri, eu sou uma falsa gorda. Ela me olhou e falou assim: Eu sou uma falsa gorda, eu sou uma falsa Ai, gorda. E me gente. esquece que eu sou uma falsa gorda. Eu, eu tenho que rir, cara. Minha mãe sai com cada Mas uma. que bom que tem ainda humor, né? Que eu acho Não, que isso é total. importante. Mas eu A falei: Não, mãe, gente. calma, não é bem assim. É verdade. Mas porque às vezes a gente pensa em peso, balança, né? Mas essa questão da Mas não é o composição mais. A corporal. composição corporal, eu acho que hoje em dia é o que mais conta, né? Ver os exames, ver o sangue, como que estão os Isso. nutrientes, outro olhar, assim, muito mais profundo mesmo, Muito sobre mais. alimentação e sobre o que realmente está sendo absorvido, né, pelo teu corpo. E esse Exatamente. processo todo que você viveu ali, foi alguma coisa radical que te levou à desnutrição, então você ficou um pouco mais fraca, porque você só fez uma dieta mais proteica, mas não cuidou dos nutrientes especificamente. Isso. Provavelmente foi, né? A gente nunca sabe ao certo, porque tem a parte também ali de que tem pessoas que não absorvem. Algumas Bem, não absorvem bem por ter um intestino com uma desbiose, por aí vai. Então, eu sei que eu tenho uma dificuldade maior em absorver B12, por exemplo. Então, uhum. são coisinhas que ao longo da vida a gente vai Descobrindo, né? descobrindo, exatamente. Mas foi bem importante, acho que hoje eu tô uma pessoa muito mais equilibrada, sabe? Sem extremismos, assim, mas vivendo aquilo que eu acredito, né? Porque às vezes as pessoas acabam julgando a gente, não bebe, não sei o que lá, não dá. Eu falo, tá, mas é a minha verdade, né? Tipo, eu não tô infeliz por isso, Você sabe? não bebe bebida alcoólica? Eu bebo, mas bebo bem de vez em quando, assim. Eu Esporádico. confesso que não é algo que muda, não torna a minha vida mais feliz, mais Uhum. nada, assim. É mais mesmo pra estar como é que eu vou te socializar. Celebrar. É mais uma socialização, mas pra mim um álcool Uhum. não vejo nada de emocionante ali nele, assim, não. A minha mentalidade hoje já é muito, tipo, eu quero comer pra me nutrir, sabe? E não pra outras coisas. Então, pra mim já é uma coisa natural, entende? Sim. Então eu não até o açúcar, eu era extremamente formiga e hoje em dia pra mim o açúcar eu como, mas eu falo, tô comendo por quê? Porque não tô me sentindo bem, sabe? Sim. Mas de vez em quando eu como. Eu acho que a gente tem que achar isso assim, né? O que será que compensa né, o depois, sabe? Tipo, vou comer É o aqui prazer isso. rápido ou se sentir bem por Isso. bastante tempo, É né? isso. Mas E óbvio que foi uma caminhada longa, né? Não foi assim, é muito fácil falar que a pessoa que está estudando nutrição, né, que está mergulhada nesse universo, então tá com todas as informações ali e é. interessada por isso, né, Mari? A pessoa tem que entender a nossa caminhada, né, Ari? Porque É, que a gente estava falando também que a nossa vida não é assim, né? linear. Não é linear. A pessoa tá ali, às vezes, vendo a gente na mídia, fazendo os trabalhos de modelo, toda maquiada, com produção, com luz, com mil coisas. Daí a pessoa, uau, né? Ah, mas calma aí. Né? Tipo, a modelagem é ali, é um momento que tu está sendo produzida para um trabalho, né? Eu, na minha vida real, não fico andando de salto, toda maquiada, o cabelo, não sei. Eu, né, Mari? Fazendo caras e bocas na rua. Eu tô andando normalmente, né? Então é um Sim. momento que a Mari modelo ali é como se fosse um personagem Tá para vestindo uma atender marca. vestir uma marca. E a Mari da vida real é outra, né? A gente tem que saber separar. Querendo ou Sim. não, tem que ter uma divisão em relação a isso. Sim. Nesse universo da modelagem,
Aí você voltou, né? E teve algum momento, assim, nesse processo que você se sentiu realmente cobrado em relação a medidas, em relação à imagem? Teve alguma situação de distorção de imagem, de autocobrança em relação ao teu corpo na modelagem? Ah, mais no sentido, assim, eu sempre sofri bastante. Eu fiz curso de modelo com 13 anos, nunca passava em nenhum casting, então já tinha uma rejeição ali, né, um sentimento de Sim. rejeição. Comecei a modelar com 19 anos, que é tarde, né, que a gente estava falando, que geralmente É. começa bem mais novinha. E, sou uma pessoa mais baixa, sou uma mulher mais baixa, né, eu tenho 1,64, 65 e geralmente você tem que ter no mínimo 1,70, né, então Uhum. já começa com algumas coisas que você fala: "Puta, não vai dar", né. Então eu agradeço, trabalhei bastante. Hoje eu já não trabalho mais muito, né, que já tô com 32. Comecei com 19. E, mas, é engraçado porque quando a gente chega, a gente acha que a gente nunca é suficiente, a gente nunca tá bem, Síndrome conversando da com as impostora, amigas né? vai falar: "Amiga do céu, tá um palito", mas acha que não tá bem. Aham. Então, assim, a gente é uma autocobrança, Que e é é muito isso que influenciada pela eu imagem, né? Pelo que a gente vê na mídia, aqueles isso que padrões eu não gosto desses padrões, né, até porque a mulher brasileira, ela é a gente diversa, é né? um país de diversidade, então, né, não tem como a gente um modelo é isso, né. Tanto que as marcas sofrem, eu vejo para fazer um produto que vai servir em todo mundo, né, é difícil, dependendo da marca, a gente vai ver, a gente vai comprar roupa, às vezes, e fala: "Não sei se vai servir", porque, Uhum. né, tu compra de uma um tamanho, serve, da outra não serve, então Pois é, muito engraçado isso, né? Porque as mulheres querem vestir um número, às vezes, assim. Existe isso. aquela coisa do número. Ai, aumentou meu número, ai, diminuiu meu número. Uhum. Nossa, e às vezes eu vejo no consultório, sabe o que, Mari? A mulher falando assim: Ari, eu quero vestir do tamanho tal, ou eu quero ter o peso que eu tinha quando eu tinha 17 anos. Eu falo, miga, cresce, você já é um mulherão, dá licença. É verdade. Não dá pra pessoa voltar a querer ter o corpo de quando ela tinha 17 anos. É, muita A coisa que mulher muda, muda. né? E, claro, cada uma tem o seu biotipo, às vezes mantém muito um biotipo, assim, mas muda bastante, né? Assim, o formato da mulher e tal, e às vezes ela fica presa na adolescente, Sim, né? é verdade. E esse ponto, assim, dos números, da calça, da roupa, tal, isso é uma coisa que não faz muito sentido, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem descendência de diversas origens, a gente é uma mistura, Exato. e a moda é uma coisa muito engraçada aqui no Brasil, porque, assim, meu, o manequim que a gente vê nas vitrines, aquela coisa, assim, magra, tal, é Nossa, muito raro. é que pra mim é muita arte, É, sabe? É uma coisa, porque tem arte, né? A gente vê aqueles manequim sim, todo contorcido, a gente fala, nossa, que bonito, né? Mas sim, parece que você tá indo no museu, assim, pra ver uma obra de arte, né? sim. Porque se tu for olhar pro lado, essa não é a realidade, né? De repente ali do europeu, que é né, Um pouco mais longilíneo, é. outro biotipo e tudo mais. Então, eu acho que hoje a moda ela está se abrindo, né, para mulheres mais reais, que a gente fala. Acho que não deve acabar também as modelos, que é uma carreira que exige muito esforço, tá? Sim, A gente não pode desmerecer, porque realmente elas ficam ali vivendo uma vida bem regrada sim. mesmo para ficar naquele padrão. Tem outras que já têm um biotipo, né, Específico. específico, que come, não engorda e, enfim, aí Uhum. vai muito da individualidade de cada um, né, né, área. A gente não pode exigir do outro aquilo que É, tem que ter toda uma leitura por trás que é bem mais profunda, né, bem Mari? mais profunda, exatamente. É Mas a que bom que gente se você. autoconhecer e se respeitar e fazer o que eu acho que assim é encontrar a nossa melhor versão, sabe? Sim. Usar o outro às vezes de inspiração e tudo mais, né? De realmente tem pessoas que tu fala, a pessoa foi malhar, vou malhar também, né? Pá, legal. Agora querer ser igual à pessoa, né? Eu quero ser igual a ela, eu quero. Aí já não. Olhe para você, né? O que é que o seu corpo tolera, né? O que você consegue fazer dentro dos teus limites. Então isso é algo que eu tenho trazido muito assim para minha vida. Quem sou eu? Parar de me comparar com as outras pessoas, né? Meu biotipo é esse. Se eu puder, eu quero um pouquinho mais de coxa, um pouquinho mais daquilo, beleza, vou ali na academia, mas não vou ser também a que vive só para isso, né? Tipo, ali bitolada e fazer o nosso melhor. Hoje eu penso assim, eu quero que o meu corpo, eu quero estar saudável. Eu falo que se eu estiver saudável, eu já tô feliz da vida. Sim. Se eu não estiver saudável,
Cara, nada fica bonito, né? nada fica bom, entende? Então, eu acredito muito nisso, de dentro para fora. Eu falo, meu corpo tá saudável, tá tudo bem comigo, beleza. O que que eu consigo lapidar por fora, né? O que que eu consigo? Fazer um yoga, fazer um pilates, fazer uma musculação para... Tonificar, né? E aí a gente tem que falar também que o exercício físico não é só Estética, para né? estética, né? Eu vejo que a atividade física, ela é disruptiva na alimentação e no estilo de vida, porque uma coisa leva a outra, como se fosse um looping, assim, né? Isso. Você treina, você come bem, se você come bem, você treina, se exercita e se sente bem. Uhum, É um looping positivo. isso. E só que eu vejo que é o desafio da humanidade, porque hoje a gente fica muitas horas sentado, a maioria de nós. É. E daí levanta, faz 1 hora de atividade física 3 vezes na semana. Tá ótimo se manter a constância. O problema é que a maioria começa, larga. Então, não cria uma paixão por uma atividade física, não se apaixona por um esporte a ponto de criar uma constância, né? Eu confesso que eu já transitei também. Às vezes acho que sou meio geminiana, que a pessoa vai, e volta. que já foi dança, daqui a pouco foi circo fitness, daí foi yoga, daí, olha, eu já fiz de tudo. Você possa imaginar. Eu sou isso. Que bom, eu falo, mas que bom, obrigada, meu Deus, que eu já experimentei, né? Já vivi um monte de coisa, já passei por isso, sofri, doeu, mas pô. Mas né? a gente não tem que virar profissional. Sabe o que Conhecimento. eu falo sempre também? Eu falo assim, ó. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: começa a fazer uma atividade física, escolhe uma atividade física e vê se você gosta, faz 1 mês. Não faz plano trimestral pra ficar pagando. Entendeu? Curte ali, você não precisa virar profissional em beach tênis. Faz 1 mês de beach tênis, faz 1 mês de funcional, faz 1 mês de dança, volta lá pra dança de salão, depois faz um street dance. Entendeu? São estímulos diferentes, que é legal também, né? Porque às vezes o teu Quando corpo... não é atleta, cara, você pode só curtir 1 mês cada modalidade, até você achar uma que você curta. Não, e muita gente fala, eu quero fazer atividade física, mas eu não gosto de tal coisa. Musculação, principalmente. Todo mundo o quê? Muita gente Repudia a fala isso, eu musculação. não gosto de musculação. Daí a gente pode falar o quê? Então, mas vamos fazer alguma coisa que te dê tônus, que te dê fortaleça a tua musculatura, porque a longo prazo... A musculação é mais eficaz. Ela é importante, né? Sim. Então, mas aí a gente tem que encontrar. Então, faz em casa, com pezinho, né? Enfim, qualquer... Não sei, põe no... Opa! Eu gesticulando quase uma italiana aqui. No YouTube, enfim, que a gente precisa desse fortalecimento, né? Muito importante. Isso foi uma parte também legal, assim, da vida de conhecer um pouquinho do todo. Que massa, né, Mari? Sabe que eu também fiz balé há muito tempo, até os 17, 18 anos eu fiz balé. E desde criancinha, assim, tipo, dos 6 anos. E, cara, meu sonho era fazer uma audição, dançar na Débora Coker, Grupo Corpo, era o meu sonho, assim. E daí depois teve a fase de transição, tipo, virei roqueira, né? Me apaixonei pelo Guns N' Roses, aí eu queria estudar enfermagem pra ser cuidadora do Axel quando ele morresse. Quando ele ficasse velhinho, até ele morrer. Eu falava isso pra minha mãe ri da minha cara. Eu até tive hoje. a minha fase punk também, Iron Maiden, porque eu gostava de um menino da escola e ele era do rock, aí eu usava Iron Maiden e tal. Eu falei, gente, aí, né, não tem mais um menino, daí já vira, agora eu sou hipster, agora eu sou... Entendeu? Cara, a gente varia os estilos, assim, ó. Eu lembro que depois eu fui picada pelo mosquitinho também do crossfit, fiz 1 ano crossfiteira, depois funcional, depois voltei pro balé, adulta, toda dura e encurtada, tipo, E são fases da vida faz também. parte, faz parte. Eu agora que tô empreendendo, né, já puxando para um outro... Aham. É que eu tô empreendendo, tô com a Sumia Verità Campestre, né, que é uma franquia. Sim. Eu e o André, que é o meu namorado. E então, assim, eu tava super vivendo mais para mim. Agora que eu né, aumentam as responsabilidades ali com o trabalho, eu tô há 4 meses sem malhar, entende? Então, assim, preciso voltar, preciso. Tô voltando, comecei o Pilates de novo. Só que, às vezes, né, as pessoas... Eu fico um pouco assim, a pessoa às vezes não tem tempo, né? Ela fica ali, pô, mas não tenho tempo. É a gente encontrar também, né? Sim. Nem que seja com um passeio com o cachorro, uma caminhada, uma respiração, que a gente não pode perder a qualidade de vida, né? Total. Tem que ter algum momento nosso. Mari, essa coisa da organização é muito doida. Eu sempre falo que a nutrição é a ciência da organização. Não tem muito segredo. Todo ser humano nasceu comendo, ele pode voltar para o eixo a qualquer momento, independente das influências, mas ele precisa se colocar na agenda. Isso aí.
E a mesma coisa para atividade física, para qualquer coisa que você pense que é o básico para você se manter saudável e fazer as É outras isso. coisas. É isso aí. E gerenciamento de estresse também, né? Porque se a gente não Sim. tem tempo pra gente, Não, o corpo adoece. Muito. adoece, exatamente. Então, por isso que eu digo, né? Nada é tão linear. Às vezes a gente tá lá bem pra caramba, daqui a pouco tu fala, putz, como é que eu vou, né? Aham. Arrumar isso aqui? Aí respirou, vai. Mas É, realmente ter uma constância, eu acho que é o desafio, o né? desafio, mas é o ideal, assim. Sim. A gente realmente ter essa organização de né, acordar cedo, respeitar o ciclo circadiano, se a gente for falar disso, né? De dormir cedo, acordar cedo, que realmente o dia rende muito mais. Sim. E você começar o dia fazendo uma atividade física, Movimentando o corpo. movimentando o corpo, tendo contato com a natureza e tudo mais, isso faz com que o teu dia renda mais, porque você vai ter mais energia, né? Então, Sim. E você dorme cedo, Mari? olha, ultimamente, Agora, não, empreendendo calma. nos últimos 4 meses. Não, até que, assim, o meu, acho que até umas 11 da noite eu tô dormindo. Às vezes eu deito 9h30 da noite, às vezes 10. Ali em casa a gente tem uma... A gente já conseguiu fazer um pouco, assim, a nossa luz já é aquela de Uma rotininha. cromoterapia. Então, eu chego em casa, às vezes a luz já tá vermelha, já tá azul, o André já chegou antes, já tem um mantrinha. Então, a gente gosta desse ambiente, assim, pra noite. Né? Ele é médico, então a gente tem uma troca, assim, bem legal. Casa, bom. né, as coisas que ele acredita, assim, eu acredito também em várias coisas. Então, é importante isso, né, também. Ele tem um estilo alimentar que bate bastante com o meu, esse estilo de vida de dormir mais cedo. Ontem eu não dormi mais cedo porque eu participei de uma fogueira. Aí acabei indo dormir um pouco mais tarde, mas são as exceções, né? Então, Sim. o importante é isso que a gente falou, né? Treina 3 vezes na A semana, mas constância. é uma constância. É, beleza, teve um dia da semana que eu dormi um pouquinho mais tarde, mas os 6 dias eu dormi, Bem. né, bem. E esse sono também profundo, né? Esse sono de Respeitar qualidade. todo o processo do sono, né? Eu escuto muitas pessoas me falando assim, ó, Ari, eu não quero dormir tanto porque, cara, eu acho que dormir é perda de tempo. Nossa. Mas, cara, dormir é o preço que se paga pelo aprendizado e pela fixação das memórias, Exato. né? Exatamente. Então, É igual um HD, né? a gente precisa limpar o HD e criar espaço para o dia seguinte. Exatamente. Então, é um ponto muito importante que, às vezes, nessa modernidade líquida que a gente vive, muitas pessoas acabam abrindo mão da qualidade do sono, do cuidado, né? Essa coisa do digital, logo antes de dormir. E essa higiene, assim, do sono, ela é muito importante. Muito importante mesmo. Impacta no eixo fome e saciedade, no dia seguinte, em como que você vai estar para comer, ou se você vai escolher aquilo emocionalmente ou de uma forma bem racional, né? O que você vai escolher para comer. E uma noite mal dormida deixa a gente Cara, pra mim, sabe o que eu sinto? Parece que eu tô de ressaca. É isso aí. Eu tenho até queda de pressão. Olha. Se eu não durmo bem, eu fico com a pressão assim, ó, meio baixa, parece uma sensação de desmaio, vários momentos de manhã. Olha só. Eu fico muito impactada se eu não durmo o suficiente. Olha só. E o suficiente pra mim não é o mesmo pra todo mundo, mas tem uma Isso. média, né, Mari? Assim, de 6 a 8 horas, assim, isso, né? É isso aí. Pra mim é 7, assim, bem, sabe? Tá o suficiente. Mas pra cada um tem um. Pra mim eu acho que mais importante, de 6 a 8, 8, e mais importante eu acho que é isso, é a qualidade do sono, né? Sim. Mais vale um sono de 6 horas de qualidade do que 8 ruim, né? Então, E tu sabe que tem um estudo que aponta que se você dorme pouco, a tua longevidade diminui. isso. E se você dorme muito, também. Então, assim, dormir muito mais não é benéfico. Nem dormir muito menos. Sim. Então, tem uma linha tênue ali entre você dormir ok e você dormir muitas horas e acabar tendo prejuízo. E isso impacta também na nossa pele, né? A gente também pode falar um pouco disso. Porque eu vejo muitas pessoas assim falando, nossa, tô com acne, tô com espinha, tô com alergia. Hoje em dia está sendo muito falado sobre as alergias alimentares, né? Sim. Ali na loja mesmo eu recebo muita gente com muita restrição alimentar, que às vezes é difícil até, né? A gente ali é uma loja de produtos sem glúten, sem saudável sem de verdade. Leite. Até tem um kit aqui para ti. Ai, tô louca pra Daqui a ver. pouco a gente pega. E às vezes fica bem limitado, assim, para mim, porque pela dieta Food Maps, né, que acaba tirando muita coisa. Então... E você faz a Food Map? Não. Você já fez alguma vez? Não.
Mas eu confesso que eu estudando um pouquinho o Food Maps, eu comecei a reduzir. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo cebola e alho. Uhum. Amo. Só que eu via que se eu comia muito, me dava gases. Distensão abdominal. Distensão abdominal, gases. Abóbora é outro que eu amo. A abóbora, ele é Food Maps em grande quantidade, né? A cebola e o alho, daí já são... Pequena quantidade já impacta. Tem gente que fala que a cebola e o alho, eles são medicamentos, né? Enfim, Eles são bem intensos. bem intensos. Então, foi uma coisa que eu não faço a Food Maps, mas através dela eu comecei a entender que eu não posso exagerar em algumas coisas. Não é nada na vida a gente pode, né? Mas eu Sim. comecei a entender alguns processos. Alguns processos meus. E depois que eu comecei a fazer intercalar isso e limpar algumas coisas e testar algumas coisas, melhorou muito. Melhorou muito, assim, o meu sistema gastrointestinal, melhorou muito a minha pele, melhorou muito o meu cabelo, melhorou muito a minha energia, a minha disposição. Sim. Então, a gente precisa, que às vezes a gente fica perdido, né? O que está acontecendo? É um brain fog, a gente fica, nossa, o que está perdido? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E às vezes é uma coisa que tu vai demorar para entender se tu não tiver um direcionamento, né, Mari? direcionamento, E Para muitas as pessoas vezes entenderem a Food Map. Então, assim, são carboidratos que são de difícil digestão. Então, tem uma listinha ali de alguns alimentos. E essa lista é bem ampla, né, Mari? Uma coisa que é bem delicada, assim. Uma das condutas nutricionais que é mais delicada, assim, da pessoa aplicar 100%. Então, na verdade, nem o paciente meu, vou te dizer, nunca apliquei 100% da Food Map. Ele foi elegendo os alimentos que ele mais tinha na rotina. Ah, não, isso aqui eu como todo dia. Ah, isso aqui eu como todo dia. Ah, isso aqui que tá na lista é diário. Então, pega isso que é todo dia, vamos tirar e vamos entender. E daí depois vamos, né? Introduzindo aos pouquinhos, Porque é uma lista ampla. Ampla. Não, se a pessoa for olhar, sempre tem algum alimento daquela lista ali que tá na alimentação e às vezes é aquele que é o bendito que ela mais ama, inclusive, que é o bendito que gera gases. Por isso que ela tem essa sensibilidade, porque come muito, né? Exato. O ovo tá sendo um alimento que o pessoal tá tendo muita sensibilidade. Mas por quê? Consumindo muito, né? Muito ovo, né? Preciso botar uma proteína no café da manhã, é ovo. Aí é ovo. E aí, em vez de comer 1, 2, come 10, né? Aí todo dia 10 ovos. Putz. É muito estresse, né, pro sistema imunológico. Desenvolvendo, né? Essa conversa que existe do sistema imunológico é muito bonita, né, Mari? Porque às vezes a gente pensa que tá fazendo um beija-flor e se transforma num morcego no final das contas. Porque a gente pensa, eu tô tendo uma alimentação toda equilibrada e tal, mas ela é monótona. Isso, monotonia. E a monotonia pode gerar um impacto no sistema imunológico. E aí, aquilo que a gente falou, de respeitar a natureza, né? Que a natureza também é cíclica, né? A flor vem na primavera. Exato. O frio vem no inverno, então tem uma estação do ano ali, um momento que vai nascer abacate, na outra que vai nascer morango, na outra que vai, né? Então a gente saber respeitar e não ficar exigindo na natureza aquilo que ela não pode dar pra gente, porque aí não é legal, né? Aí foge do equilíbrio, né? Na minha geladeira não pode faltar. Conta aí o que na tua geladeira não pode faltar, Mari. Na minha geladeira não pode faltar coisas que a gente já falou aqui, que é o abacate. Eu amo guacamole, né? Então, gosto bastante de abacate, gosto bastante de ovos. Mas daí eu cuido, né? Alterna com o quê? O que você usa para substituir o ovo, geralmente? Eu uso os produtos da Veritá. Sério? Que aí é uma fonte de proteína, né? É ótimo, os Veritas. Nuggets, A gente acaba lá em casa... Nuggets, gente, nuggets. Veritá tem nuggets, só que não aquele nuggets, é um nuggets, entendeu? Diferente. Isso, aí eu acabo alternando com uma outra fonte de proteína daí animal mesmo. Eu não me dou bem com proteína vegetal. Você falou que teve uma fase pescatoriana. Conta um pouquinho. Como que foi? Foi uma questão de... que eu tinha, assim, pena dos animais mesmo. Daí eu entrei nesse looping de não querer fazer mal para os animais. Tinha pena dos animais, agora não tenho mais, entendeu? Tô nem aí. Tenho ainda. Não tem nada disso, gente. Tenho. Às vezes a gente quer, pensa assim, eu não como carne porque eu tenho pena dos animais, quem come carne não tem pena dos animais. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, é uma coisa que a gente tem que dissolver, sabe? Não, assim, eu confesso que eu tenho pena, mas se eu ficar pensando no todo, não vou comer nada. Eu vou jejuar pro resto da minha vida, porque tudo tem alguma coisa. Sim. Mas eu fui muito pela linha do ahimsa, que a gente fala que é a não violência, e eu vi que eu tava me violando em primeiro lugar.
Então, eu falei: "Não dá, né, pra mim não dá, eu preciso voltar a comer". Não sou a louca de: eu acho que não é legal a gente ficar menosprezando e achando que tudo é festival, né. Uhum. Comer mesmo para se nutrir, comer de acordo com o tamanho do Estômago. estômago, da nossa necessidade, mas daí eu acho que como um todo, né, não esbanjar do Sim. alimento. Eh, e aí Mas o fui que que tu sentiu? O pescetariana que que e tu sentiu, eu assim, que tu achou que não funcionou pra ti? Sentiu falta, vontade de comer carne? eu senti falta, eu engordei nessa época de novo, eu tinha Hum. emagrecido e eu engordei de novo. A minha tireoide, daí também descobri o hipotireoidismo, minha Uhum. parte hormonal, enfim, foi um looping de coisas, assim, e aí veio de novo o processo inflamatório, o estresse e tudo mais. E eu tive que Foi organizar se a casinha organizando. de novo, é. Sim. Por isso que eu falo, nada linear, né, a gente tá de um jeito, tá de outro, né, se a gente vai mudando, vai se testando, o corpo vai dizendo: "Ó, aqui é um bom caminho, aqui não é". Eu acho que hoje eu vejo que para ter uma alimentação vegetariana, vegana, é legal tu ter um acompanhamento de um profissional para te dar o norte, né, porque eu não acho que seja fácil, né, tu bater ali as metas, né, Proteicas e de proteicas. micronutrientes. Exatamente. Me ajuda aí que a Nutri é ela, gente, eu tô aqui de Ela estudante também. de nutrição. Então, acho que é super importante ter um profissional te acompanhando, sabe. Se você quer ser, Uhum. tem um profissional para te auxiliar, né, talvez você tenha que fazer uma reposição, Sim, né, na na maioria dos veia casos. ou cápsula ou enfim, a maioria dos casos, principalmente da B12, né. Uhum. Então, eu acho que esse é uma das coisas que mais me preocupa, assim, muita gente querendo, né, com essa ideologia, só que ao mesmo tempo eu me preocupo e falo: "Mas você Você tem tá cuidando? conhecimento? Você Aham. sabe como que tá, né, o seu organismo, se tá faltando alguma coisa?". Você teve, assim, algum déficit radical, tipo: "Cara, minha B12 despencou, eu Sim. estava com ferro lá embaixo"? Uhum. Teve? Aham, tive. Sim. Tive de zinco, mas daí não, enfim, zinco, B12, ferritina. Uhum. E aí foi algo, assim, bem chato. E mais a tireoide desregulada, né, porque uma tireoide desregulada, meu amor, Impacta totalmente o metabolismo. Sabe totalmente. que o vegetarianismo, nem só o vegetarianismo estrito, que é o veganismo, a gente Uhum. vê carência de B12 em muitas pessoas onívoras que comem carne. Sim, eu ainda continuo sendo uma pessoa que eu não tenho uma B12 de 700, 800, fica Uhum. ali 500 e pouquinho. Influencia muito, né, Uhum, a microbiota intestinal, uhum, a forma de metabolizar, né, uhum. aquela vitamina no corpo. Então, A assim, gente precisa de outros nutrientes também que são carreadores, né, porque é um complexo B, né, não é só uma B12 sozinha. E Exatamente. daí tem todo esse processo aí que é químico, tal, muito técnico, né, da gente falar aqui, mas, existe o processo que é de quando você escolhe excluir qualquer alimento. Isso. Ah, eu vou fazer uma low carb, eu vou fazer Uhum, uma dieta vegetariana, vou fazer uma dieta mais, né, baseada em gorduras boas e vou hum, restringir algum tipo de componente. Enfim, quando você decide fazer uma restrição, glúten, lactose, né? hum, Ah, vou restringir lactose, aí come um monte de alimentos sem lactose. Então, assim, é muito importante você é, ter esse direcionamento de estudar mais sobre isso. isso. Além de ir num profissional, eu acho muito mais legal quando a pessoa já fez o dever de casa. É, já foi um pouco atrás, né. Porque, cara, se você escolhe fazer uma restrição alimentar, você se interessou por isso, no mínimo. E Se não assim, foi né, Ari, alguém que te também falou, né? importante ler conteúdos De verídicos, confiança, né, de é. confiança, artigos, enfim. É, mas sabe o que eu acho justo, Mari? Eu acho justo a pessoa ir pesquisar, estudar e depois vir para o profissional tirar as dúvidas, Isso, perfeito, né? é isso. Tipo, cara, olha, eu li isso, eu vi isso, me falaram aquilo. Funciona para mim ou não funciona? Posso aplicar? Isso. Vai ser seguro? Uhum. E daí a gente vai compondo aquele ser humano com todas as experiências que ele Isso. teve, né? Eu Ah, acho que o melhor paciente ah, é esse, sabia? Que a pessoa já chega lá com a cabeça aberta, uhum. querendo aprender, Traz as perguntas, né? traz as perguntas, quer realmente mudar, quer melhorar, né? Porque aí dá, né? Agora, a pessoa que está lá fechada, que quer uma pílula mágica, não existe. Mas Não tem. normalmente essa pessoa que vai fazer uma restrição alimentar, ela é uma pessoa interessada por alimentação. Senão ela Uhum, não ia nem se propor a fazer uma restrição alimentar. Então, se uhum, ela se propôs, não, eu vi que tem algo que não faz bem, ela se uhum. observa. É.
Ah, não, eu li que os animais tal. Bom, então tá, são os animais que importam? Tá, mas você em primeiro lugar, vamos combinar que você tá vivinha aqui na minha frente. Vamos cuidar de você para você cuidar dos animais, né? Sim, E daí exato. tem essas coisas, assim, né? Porque as pessoas têm as razões próprias pelas quais elas escolhem uma restrição Uhum. alimentar. Às vezes a É, pessoa é vegetariana porque ela acha que faz bem para ela, tá nem aí pros isso. animais. Às É vezes ela verdade, tem quer, mesmo. às vezes ela quer ser vegetariana por causa dos animais, tá nem aí pra ela. E daí a gente tem que Hum, encontrar o dourado caminho do meio, né, Mari? Porque senão, sim. meu, vira Hoje eu confesso perigoso. que a dieta que funciona melhor para mim é a low carb, Uhum. dentro da minha genética e epigenética, que é Tudo que você já experimentou, tudo que eu já experimentei. Entrando um pouquinho na medicina Ayurveda, também vendo como que é o meu dosha, né? Então, eu sou aquela que eu gosto misturar. eu falo um pouquinho da Ayurveda, eu falo um pouquinho, Aham. eu falo um pouquinho de tudo. Eu falo, deixa, né? Por que que eu não posso abrir o meu olhar aqui para essa outra? Deixa, não, a gente não precisa é, falar sim para tudo, né? A gente pode estudar um pouquinho de tudo e ver o que que a gente pode e gostaria de trazer para nossa vida. Exato. Então, para mim é isso. Eu estudo um pouquinho disso. Ah, isso aqui eu posso trazer para minha vida, então venha. Mas tem coisas que vão ficar lá e tá tudo bem, Sim. né? Aquilo nada é absoluto, nada sem, então assim. Então, para mim, hoje funciona muito bem a low carb. O André, por exemplo, já é uma pessoa que precisa de mais carboidrato, né? Então, para a gente ver, a gente está ali no mesmo ambiente, mas a genética dele, enfim, é diferente da minha, Total. né? Então, Não, é eu. engraçado que os homens, eles têm uma liberdade maior em relação aos carboidratos do que as mulheres, pelo Uhum, metabolismo em si de carboidratos, que é diferente. uhum. E eu vejo lá em casa também, o Luiz Paulo, cara, come assim, ó, muito mais do que eu, em É. todos os sentidos. E é natural, cada um tem suas porções, né? Eu sempre Hum, falo, quando a gente conversa com duas pessoas que são um casal, cara, vocês podem comer a mesma coisa, só que cada um com as suas quantidades, porque é. cada um tem o seu momento da vida, né? Não, e às vezes eu fico, pô, cara, queria comer igual, né? Às vezes eu como e falo, gente do céu. Não dá pra mim. Falo, nossa, comeu igual a mim. Às vezes ele Aham. fala, tu come mais que eu. Às vezes eu falo, é pior que às vezes sim. Sim, não, se deixar É que vai, é, se né? deixar vai, mas é a gente saber que tem coisas que é do Sim. outro e tem coisas que são nossas, E hoje né? você não oscilou mais o peso, você seguiu uma constância, assim, hoje, Mari, você percebe que o teu corpo ele já tá num estilo alimentar que atende a tua saúde e você não oscila mais tanto. Não oscilo. Eu nem me peso, pra ser bem sincera, não fico mais me olhando e, isso e aquilo. Se eu não me engano, eu tô com peso maior do que eu já tive, que eu me achava super magra, assim. Esse é o sei lá, eu falava, eu gosto de ter 51, 52 no máximo, sabe? Aham. Aí hoje eu tô com 55. Daí eu me olho e falo, tá, mas tá ótimo, né? Tá tipo, tá igual, mas o que que mudou de repente? Será que eu tô com um pouco mais de massa magra e Uhum. menos gordura, né? Massa magra pesa mais. Será que eu tô menos inflamada? Sim, Retendo menos líquido? Porque tudo isso conta também, né? Às vezes a gente total. A hemodinâmica, né, do corpo. Isso, então às vezes a gente se limita a coisas. Então, assim, balança pra mim é aquilo, não me prende, já me prendeu muito e hoje em dia já não me prende mais tanto. Hoje em dia eu quero saber como é que tá minha gordura visceral, como é que tá mesmo ali, qual é o meu percentual de gordura, se tá dentro do que é o saudável, como é que estão os meus exames. Então, assim, realmente hoje eu não tô oscilando, mas eu consegui, no momento eu falo, né, não falo que eu sou, eu estou. No Aham. momento eu estou nesse momento de estar bem e de saber de eu saber escolher o que eu vou comer e o que eu vou ver e o que eu vou né, sentir é difícil, né? Com quem que eu vou Mas interagir, escolher as coisas, né, pra isso se de nutrir. forma mais consciente, sabe, Ari? Então eu escolho assim, pô, em vez de ver tal coisa, deixa eu estudar isso aqui, né? Porque eu quero aprender sobre isso. Será que eu preciso hoje comer essa sobremesa, né? Tipo, eu acabei de comer um pratão, tô satisfeita. Eu quero ou preciso, né? Qual que a gente entender, Sim. né? O que que tá chamando ali e ter esse discernimento, né? De dizer sim e não. Que a gente não precisa dizer sim para tudo, né? A gente precisa respeitar a gente também e saber o que que é para cada momento. Então, acho que hoje eu estou mais nesse estudando também, enfim, a gente acaba estando bem com algumas coisas, às vezes não. Então, isso dá uma oscilada, mas eu acho que eu falo que tem uma roda, né? A roda da vida, onde tem ali família, amigos, saúde, e tá girando, né? Às vezes tá tudo verde, às vezes alguma coisa pode apitar. Só que se essa coisa apita, a gente tem que ali dar uma
vamos, o que que apitou, né? O que que eu preciso fazer? Olhar para aquilo com Olhar mais para atenção. aquilo, Eu aprendi com uma terapeuta minha que se um problema existe e eu ponho ele de lado, ele não deixa de existir, né? Ele Só piora. continua ali. E aí Uhum. ele vai voltar. Agora, se eu pego esse problema, eu olho para ele, eu acolho, né? E eu tenho um entendimento, quando tu tem um entendimento, ele começa a E fazer se parte de dissolvendo, você né? e se dissolvendo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente se perceber, né? Não botar para baixo do pano, falar, pô, apitou aqui, tem algo de errado aqui, então deixa eu dar uma atenção para isso, né? Porque senão começa a ficar algo muito grande, precisa de mais energia, de mais tempo, de mais dedicação. Então, para todos os setores, né? Tipo, já tive crise de ansiedade, já tive crise do pânico em alguns momentos. E hoje, se eu estiver sentindo isso, eu já, opa, né? Não Uhum. esperar chegar lá no Divina Pandemia, né? Algo assim, que foi um momento. E então olhar para isso, né? E entender os gatilhos, porque, né, a gente tem um monte de gatilho, um monte de crença, e a gente conseguir, né, se libertar disso. A minha, né, a minha verdade, que cada Sim. um tem a sua, né? Então, o que funcionou para a Mari de hoje é isso, que vem funcionando, né? Que vem funcionando no momento é isso, eu olhar mesmo para mim como um todo, entender as minhas emoções, entender o meu mental, entender minha fase de vida, entender a natureza, que é cíclica, né? Então, não reclamar, tentar não reclamar tanto, né? Ai, que saco, tá chovendo, ai, que saco, né? Tentar, fazer o Nossa, quê? Às vezes eu também tô irritada, às vezes eu também tô... tem uma coisa que eu aprendi assim ao longo do tempo. Que você falou até antes ali que estava falando, decidi ser pescatoriana por causa do ahimsa, né, da não violência, que é um dos yamas do yoga. O yoga me ensinou um monte de coisas, assim, milhões de coisas, eu acho. Eu fiz um curso de formação em Kundalini Yoga Ah, e daí tem uma coisa que eu aprendi sobre esse processo de você não reclamar do que se apresenta. E o poder das palavras, aquele yoga que eu comecei a estudar e praticar, ele era muito de mantras. Mantras do norte da Índia com o Paquistão, então era uma mistura e muito mantra, muito mais mantra do que até asanas e posturas físicas, né? Não era um yoga muito físico, era mais de palavras e mantras. E daí eu aprendi tanto o poder das palavras e essa coisa de você mudar um contexto, de você manifestar as coisas, de você dar um comando para o teu corpo, para as tuas células. E daí a gente entende aquela pessoa que reclama e não faz nada. Né? Aquela pessoa que, tipo, reclama se o dia tá sol, se o dia tá chuva, e ela nunca tá onde ela gostaria de estar, porque acaba que as palavras dela influenciam muito no contexto, né, Mari? sim. E essa coisa que você falou, pô, eu observo e me escuto, né? E o que que você fala para você? Uma das coisas mais importantes que eu analiso, contando aqui um segredo no consultório, é quando a pessoa começa a falar e ela me fala dela mesma. Como que ela se vê? É como ela me apresenta ela mesma. Quando ela fala, eu sou muito ansiosa, eu tô muito cansada. Todo mundo tá cansado, né? Mas Sim. eu sou muito ansiosa, eu sou muito cansada, eu sou muito braba. Eu sou, tipo, ela afirma pra ela que ela já é aquilo. Na E verdade, ela daí, está assim, né? Para mim, essa palavra, tipo, eu sou, é muito forte. Eu, enfim, né? só uso pra coisas boas isso, E é entendeu? ruim porque às vezes machuca, né, a gente, porque Aham. pode ser porque se você afirma que você é algo, e eu tô aprendendo também, às Você vezes eu acredita? afirmo e daqui a pouco eu falo, puta, afirmei, agora eu já tô outra coisa, Vamos desafirmar, vamos desafirmar. como é que eu vou agora explicar que eu não sou mais aquilo? Vou explicar pra mim mesma que eu não sou ansiosa. Como que eu faço, gente? Então eu gosto, assim, né, nesse aprendizado disso aí mesmo, né, a pessoa... A gente ensina pra gente mesmo o que a É, gente é. Então, quando a gente fala aquela coisa que você falou, da rejeição que você viveu lá, né, nos castings de modelo, cara, você fala assim, eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Não foi agora, porque não foi. Mas aí, quando a gente é criança, a gente não tem essa mentalidade. A gente vai desenvolvendo ela no decorrer da vida, né? E, sim. tipo, entendendo, São não, memórias, né? calma aí. Eu passei por isso, eu passei por isso. Eu sei que eu posso fazer isso agora. Tipo, pô, agora... E entender que existem vários caminhos, né, Ari? Acho que tu falou ali no início, Mari, empresária, Empresária, modelo, influencer, né? modelo. Então, assim, eu não gosto de ter só eu sou só isso, sabe? Eu acho que a gente pode ser muitas coisas. É Total. óbvio que tem pessoas que dão a sua energia para aquilo e fazem aquilo e tá tudo certo.
tem gente que às vezes vai... A maioria das pessoas, Mari, começa vai. pelo plano A e termina pelo plano D, entendeu? No mínimo. É sempre assim, né? É. Porque a gente não sabe muito bem, principalmente ali aos 19 anos. Quem é uma pessoa com 19 anos para decidir alguma coisa sobre a vida definitivamente? É. Tipo, E o mundo muda, né? Então, tipo assim, antigamente era jornal, hoje daí é é digital. digital. Então, né, a câmera do filme que você revelava a foto lá, hoje em dia não, é celular. Então, ao mesmo tempo, você está definindo uma vida que você nem sabe nem se aquilo vai, né, se aquela profissão, aquilo vai existir daqui a 10 anos. Então, você vai ter que se reinventar. Total. E a gente está vivendo agora isso, né, de se reinventar o tempo inteiro. Porque o mundo pede, né? Mas a gente tem que ter firmeza daí nisso, né? Na nossa verdade, em algumas coisas, saber quem a gente é, o que a gente gosta. Tá, e onde é que entrou o Veritá nessa história aí? Então, a verità entrou no sentido de A verità. como... a verità quer dizer verdade, né, em italiano. E eu sempre, como eu te falei, eu tenho muita vontade de trabalhar com crianças, né? Então, digamos que eu uni o útil ao agradável. Porque como eu tenho a formação em ciências contábeis, então eu tenho um pouco de noção de gestão, mas estou vivendo mesmo agora, né? Que Na pele. Na pele. E eu percebi que eu poderia estar ali e ajudando muitas pessoas. Eu pensei, pô, né? Não precisa às vezes estar atendendo no consultório para atender o meu sonho, o meu propósito, né? Às vezes eu vou atingir mais pessoas tendo um business que consegue vender produtos para várias famílias, né? Então foi pensando nesse sentido mesmo, assim. E quando eu tô ali na loja, eu acabo tendo muita troca, né, com as pessoas. Então é muito gratificante para mim, sabe? Poder explicar, por exemplo, a gente estava falando aqui da lactose, né? Esses dias foi uma cliente lá falando, não, mas eu não posso lactose, né? Daí ela falou, daí eu falei, mas você sabe que a lactose é só o açúcar do leite, né? Ah, é? Ah, não sabia. Daí eu falei, às vezes você não pode o leite mesmo, por causa da caseína e tudo mais. Dela, nossa, mas eu nem sei sobre isso. Então, né, essas pílulas de conhecimento que a gente vai Entregando numa conversa banal, entregando assim, numa às vezes. conversa igual aqui, né? Às vezes vão ter coisas que que alguém ali vai ouvir que a pessoa vai falar, pô, que legal isso, né? Ou às vezes, tipo, quebrar algumas barreiras de achar que a vida, né, que a Das minha pessoas vida é perfeita. que eu, nunca errou, nunca isso, nunca aquilo. Não, é uma trajetória, né? Eu tô aqui evoluindo com todo mundo. Então, a Verità para mim foi nesse sentido assim mesmo. E é um desafio, ainda continua sendo um desafio, né? Não são só coisas boas também, que tudo é desafio, é empreender, né, ter tempo para mim. Então eu tô nesse momento, né? Se colocar na agenda, né, Mari? Tô no momento me dedicando mais para a empresa, para entender ali como gira, vendo as necessidades, e aí mas não posso esquecer de mim. Sim. Então, assim, se for para esquecer de mim, não vai dar certo, porque eu sou também uma prioridade, né? Com certeza. Então, a gente tô sempre nesse pensa momento. assim, tô entregando meu serviço, né? Tô ali entregando a minha energia para aquilo, mas eu tenho que ter energia para entregar, né? Exato. Mas eu faço bastante coisa, assim. Eu confesso que eu falo que eu valorizo demais as terapias. Acho que é um trabalho lindo, né, dos terapeutas. Acho que eles deveriam ser muito valorizados. Porque tanto, enfim, psicólogo, quem faz reiki, teta healing, a gente entra no outro assunto, né? Sim, terapias holísticas, Terapias de forma geral. holísticas, de forma geral, me ajudaram muito, também me ajudam, são coisas que eu gosto de fazer, que, enfim, acesso a outras coisas. E acho que está tudo conectado mesmo, então acho que é super importante, super válido a gente estar aqui falando de coisas que às vezes pode abrir caminhos, né? Para as pessoas Para as acessarem pessoas também, né? acessarem também, aí atrás, conhecer, ver se funciona para ela ou não. E eu desejo assim mesmo que todo mundo receba o conhecimento, né? Eu tenho muito isso comigo, assim, minha vontade, tanto que era passa na TV sobre alimentação. Fazer um programa, Faz né? um programa. Agora tem podcast, entendeu? Então. É isso, né, Mari? É entregar o máximo vamos possível. entregar isso logo para todo mundo, porque, poxa, sabe? Então, eu tenho muita vontade disso. Eu quero que a informação chegue para todo mundo, que todo mundo saiba fazer, que todo mundo Tornar cada consiga. vez mais acessível, né? E a empresa de alimentação em si, ela tem um desafio muito grande, que é de ser uma empresa de alimentação saudável. Isso. E de desmistificar isso dentro da indústria, né, Mari? Isso. É que a praticidade...
E assim, falando um pouco da Veritá, é uma coisa que foi legal porque a gente veio da Revolução Industrial, né? Veio de todo um processo aí da pessoa querer a praticidade dentro de casa, né? Aí eu quero algo prático, rápido, gostoso. Só que, querendo ou não, nutrientes vazios às vezes, né? Sim. Então a Veritá, ela veio com esse propósito que foi uma coisa que eu falei, pô, que legal, né? Totalmente Porque é saudável. algo rápido, prático e com Inclusivo. ingredientes selecionados. Inclusivo, né? Inclusivo. Então acaba massa. quebrando esse paradigma de que tudo que é rápido, prático e gostoso não é saudável, né? Exato. Queria até entregar. Ai, que lindo! Eu amo, tá? Eu montei o kit aqui pra Ari, de acordo com, respeitando Delícia! a individualidade dela. Gente, quem tá assistindo no Spotify não tá vendo, mas eu recebi aqui uma sacola cheia de produtos da Veritá. E, cara, esse aqui é um dos que eu mais amo, tá? Ai, que bom, O caju acertei. É um molho branco, eu indico muito no consultório. Esse molhinho aqui, eu uso como molho. A minha Tá. sogra usa como requeijãozinho assim na Isso. geladeira. Eu uso quentinho, assim, para um macarrãozinho Sim, integral, sim. para um estrogonofe de cogumelos com tofu, Ah. eu adoro. Mas dá pra fazer várias receitinhas. Sim. Olha, ixi. eu querendo... Não, podia ter uma cozinha aqui, né? Já podia a gente Agora fazer a gente vai para um outro ambiente, daí já começa, né? Vamos cozinhar. Cara, que delícia. Ai, vou experimentar tudo com muito amor. Muito obrigada, Mari. Botei um Ai, tem chazinho que também, delícia. chazinho zen. Ai, que gostoso. Os cookies também. Ai, é muito bom. Ai, eu amo todos. É um dos nossos produtos mais vendidos. Sim. E aí eu queria aproveitar também que a gente está aqui falando um pouco da Veritá para sortear um voucher, né? Ai, vamos. Aí a hora que a gente soltar aí o... Pronto. É. Então, essa ideia aí foi boa. A gente conversou aqui antes do episódio. Eu vou avisar vocês que vai rolar um sorteio. Vocês vão ver no Instagram do Geladeira e a gente vai compartilhar aí com o Veritá do Campeche também com a Mari. Isso. O voucher De que... R$100. R$100 em Em produtos compras. no Veritá lá do Campeche. Isso. Ai, que delícia. Adorei, Mari. Ai, muito obrigada pela tua presença Obrigada aqui. também. Foi muito lindo escutar a tua história. Obrigada. Ih, faltou tanta coisa. Vamos ter que fazer Gente, outro episódio. é muita vida, né? Muita coisa, muitas versões, muito aprendizado. Mas eu espero que tenha sido produtiva, assim, né? Que as pessoas gostem, que elas se identifiquem e, né, falar um pouquinho de mim também como ser humano, né? Sim. E não ser vista só como alguém que tá ali, né? Tipo, enquadrada. Às vezes a gente vê as pessoas, né, principalmente nas redes sociais, e esquece que todo mundo é igual, tem as mesmas dores, as mesmas vontades, os mesmos desafios na vida, né, Mari? Isso, Estou muito estamos feliz juntos. de você estar nessa jornada aí com o Veritá, porque é uma empresa que eu gosto muito, sempre indiquei já, e agora eu vou indicar mais ainda por saber que tu tá lá junto. E é uma empresa que ela tem essa visão de saudabilidade, né? Real, assim. Então, o rótulo é muito claro. Quando eu falo para os pacientes, eles já enxergam logo de cara. Sabem, mas a embalagem ela é atóxica. Aham. Então, ela pode ser reaproveitada, né? Quem gosta, papel. por exemplo, de deixar algumas coisinhas prontas, pode Sim. reaproveitar a embalagem. A gente tenta ser o mais limpo possível, né? Em termos de lixo. Perfeito. Enfim, a gente continua trabalhando, né, para conseguir aí estar cada vez trazer um melhor, exatamente. Que massa. Então é isso, Mari. Muito obrigada por estar aqui. E você que está nos assistindo, se inscreve no canal, no YouTube, nos 2 canais, o canal de cortes também, que vão ter vários momentos importantes dessa conversa lá no canal de cortes. No Spotify também estamos e no Instagram. Meu nome é Ariela Dutra, sou nutricionista. Se você quiser me seguir, é Nutri Ariela Dutra com H no início, 2 L's. É assim, meio diferente. E lá também tem conteúdo leve sobre alimentação, estilo de vida. Mari, fala o teu contato aí para quem quiser te seguir. Ah, sim, eu tenho o meu Instagram pessoal, onde eu falo, né, um pouquinho ali de alimentação também, baseado em outros profissionais, né, que no momento ainda não sou nutri, estou no caminho. E é @mariana_t_davila. E aí, quem quiser também seguir o Instagram da Veritá, é Veritá Saudável de Verdade. Daí acaba abrangendo todas as lojas aqui de Florianópolis, que somos 3. E em breve está abrindo em São Paulo. Ai, que para a alegria maravilhoso. dos paulistas. Só maravilhas. Expandindo. Que demais. Show. Obrigada, gente, e até a próxima. Deu certo! Fiquei mais nervosa, né?